Hey, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Super quarta, cara, super quarta, eu já falei com vocês, ela não falha. Mas ela não falha por quê, Filipão? Porque é um dia que o mercado entrega volatilidade, bons movimentos e o principal, a gente está dentro e coerente com o movimento, tá? Então vou explicar para vocês aqui, hoje não foi um mar de rosas, tá? Como parece nessa abertura aqui. Tomei uns stops, não foram na verdade 3 stops, foram uma operação e aí eu acabei aumentando uma, mas mandou, eu coloquei 3 aqui como se fosse. No fato foram 2 operações. Mas fica comigo que você vai entender, vou explicar o meu racional. Você vai compreender o porquê de que eu fiz isso, tá? Ah, Felipe, foi certo ou foi errado? Eu acho que foi errado, tá? Eu já identifiquei o meu erro, graças a Deus consegui recuperar e ficar bem positivo, mas não foi fácil o início ali. Fiquei preso nessa movimentação aqui de abertura, tá? Isso aqui não foi nada coerente com o que eu acredito, mas infelizmente eu acabei cometendo esse deslize inicial. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve e vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vem entender o que eu faço ali diariamente, Candle a Candle, movimento a movimento. Hoje eu acabei postando lá, quem acompanhou lá no meu Instagram, eu postei essa operação lá, bem bonitinha, mercado andando, tinha um alvo ali, o preço acabou passando, foi bem legal, foi na mínima do dia. Assim, então foi uma situação bem objetiva, dentro de um cenário bem tranquilo de execução, beleza? Não foi uma de ontem, nem vou falar do pregão de ontem, porque o preço acabou que ignorou tudo, tá? Mas eu preciso só contextualizar aqui o porquê que eu tomei esses stops antes de cravar essa operação. Ontem, o mercado deixou esse movimento de queda. Felipe, veio de manipulação? Veio. Rompeu fundo? Rompeu. Expectativa de continuação? Expectativa de continuação. Só que o gap de hoje meio que atrapalhou muito. E ali onde que eu cometi o erro, tá? O erro inicial para mim foi no gap. O gap me quebrou um pouco. Por quê? Essa vela aí de 1.400 pontos, ela teve uma característica que me fez acreditar na continuidade. E aí, muito negativo, obviamente. Por quê? Porque quando o preço abre e dá essa pancada, para mim, a interpretação que eu tive foi: ele vai manipular algum topo, vai manipular essa LT, vai manipular esse topinho, vai testar alguma zona aqui mais acima, uma zona de interesse ali, de oferta para a gente trabalhar. Só que eu também fiquei, será que o mercado está trocando polaridade nessa região para queda? Será que o mercado está manipulando essa ideia como um todo para depois continuar o movimento? E para mim, a única tomada de decisão para justificar as minhas compras foi o fechamento dessa vela acima da mínima de ontem. E aí eu falei assim, isso aqui não tá com cara de troca de polaridade. Obviamente depois eu identifiquei que era. Mas no início eu acabei sustentando a minha visão compradora. E onde que tá o seu maior erro, Filipão? O seu meu maior erro, cara, foi: se eu gosto mais de operar o gráfico de 1 minuto do dia, eu estava posicionando compras em região de topo. Não era uma região barata. Então ali acabou que eu vacilei por esse motivo. Comprando no topo do dia. E comprar no topo do dia não é nada inteligente. O Felipe está falando que não dá certo comprar topo, acaba acertando alguns movimentos ali, só que o risco-retorno não é legal. Tanto que o meu primeiro cenário de operação foi com risco de 300 pontos, praticamente 1 para 1 do que eu minimamente acredito de alvo. Então ali já começou um erro que eu na hora não identifiquei, porque na hora você fica tão empolgado ali com a possibilidade de um resultado que é o retorno da operação, que você ignora. Então o que eu acabei fazendo? Quando os 5 minutos fechou, eu falei, esse mercado tá com sede de alta, quer manipular algum topinho. E eu tinha 2 possíveis movimentos de topo. Claro, tinha SLT aqui, mas eu tinha este topinho aqui de ontem de 15,40 e o principal, que era aqui de trás, que era a região que eu estava mais interessado em ir com esse preço. O fato de ter fechado, eu falei, tá armando esse pivôzinho aqui para continuar alta. Aí eu tive a brilhante ideia de comprar esse engolfo. Esse engolfo aqui da vela de, deixa eu só confirmar, 9,9. Comprei esse engolfo, falei, opa, meu alvo 1 aqui vai ficar mais ou menos 1 para 1. 300 pontos de stop e 300 de alvo. Só que eu vou tentar levar minimamente nesse alvo dessa região. Quase 900 pontos, quase 3 para 1. Na hora quando eu conseguir calcular isso daqui, isso aqui é rápido, tá? A gente consegue vislumbrar esses movimentos ali de forma bem objetiva, rapidinho. Eu falei, tá muito tranquilo, eu tenho coragem de pagar para ver. Vou nesse alvo 1, quiçá
nesse alvo 2, 1000 pontos. Tá muito tranquilo, o preço de abertura foi insano, vou acreditar nessa operação. E aí, meu primeiro erro, stop caro, tá? Não gosto de fazer, acabei fazendo, infelizmente não foi favorável, mas para piorar ainda, o preço confirmou na vela de 9,12 um outro engolfo, e eu, novamente, aumentei a minha mão. Quem me vê assim falando de aumento de mão, queridos, meu aumento de mão ele é bem tranquilo, tá? Eu não aumento mão de forma totalmente agressiva, eu tento, não. Meu aumento de mão ele é proporcional à mão que eu já estou posicionado. Não faço loucuras, tá? Se eu tomar stop, eu tomo stop do aumento de mão e assim, pra mim é muito tranquilo, não tenho dificuldade em assumir esse tipo de situação. Tanto que eu acredito muito nesse tipo de circunstância quando elas acontecem. E aí acabei tomando o stop do aumento de mão. Tá? O stop técnico da primeira operação ele continuou, não mexi nele até essa circunstância. Então, meu primeiro trade continuou invicto, o segundo trade, stop. E aí o mercado não me estopou, só que ele me fez interpretar uma situação que foi essa vela negativaça aqui, ó, de 9,14, ela mostrou para mim uma situação muito interessante. Que eu falei, olha só, um candle agressivo para baixo, mas o mercado não sustentou. Logo depois dessa velona fez um doji e o mercado já começou a reverter. E para piorar, o preço foi lá e confirmou outro engolfo horrível, tá? E na hora eu tava um pouco chateado, se eu posso assim dizer, com o stop 1 da operação, o stop 2 da operação, que eu fui lá e coloquei. O preço me executou, ficou sambando aqui, me estopou no detalhe, tá? Me estopou nessa vela de 9,25. Então, mais um stop de novo do aumento de mão apenas, tá? Não teve nada além. E aí, e a operação rolando, tá? Onde ficou meu ponto de cobertura, ele ficou um pouco aqui acima dessa região. E o mercado tentou romper todo. Claro, ali já teve a chance de limpar o stop, foi tranquilo, tá? Para sair, se fosse o caso, mas eu não saio nessas condições. Só que o mercado rompeu esse topo e falhou a continuidade. Ali eu deveria ter saído. Infelizmente eu não saí. Só que pelo menos eu apertei o meu stop para cá, tá? Eu apertei o meu stop para, deixa eu lembrar aqui onde que foi, acho que foram 70 pontos. Ele me estopou, eu acho que, deixa eu ver se foi nessa vela aqui. Ele me estopou nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui de 10,5, junto com a abertura do à vista. Então ele ficou sambando ali, uma luta para subir, cara. Não consegui de jeito nenhum. E na hora eu fui trabalhando ali com LT, eu acreditei que aqui pudesse ser uma LT, o mercado estava rompendo. Depois eu fui lá e coloquei uma LT na máxima aqui, ó, e fui justificando que ele estava rompendo, estava fazendo um teste nessa vela de 9,56. Depois eu estendi essa LT aqui, nada sustentava, e depois por fim coloquei a LT desse jeito, que foi de fato que sustentou o preço. E você pode observar que depois ele veio testar aqui atrás, tá? Você pode fazer um ajuste aqui, porque LT quando vaza assim, você pode meio que considerar. Claro que eu fiz esse ajuste depois que ele tocou, né? Mas na hora minha LT tinha ficado mais ou menos assim, então faltou um pouquinho para chegar lá. E aí tomei esse stop. Então foram 3 stops ali. Não foi barato o stop no final das contas, porque foram 2 aumentos de mão. E mesmo que a operação tenha sido curta, mas o stop tenha sido ajustado, mas foi um stop, tá? E aí eu falei assim, poxa, o mercado manipulou a máxima, que ele tentou romper e não conseguiu. Vela de 9,6, confirmou esse rompimento aqui e deixou 2 informações para mim. Informação número 1, que eu já estava a ponto de vender, só que o stop tinha ficado muito caro. Essa vela de 9,56, outro engolfo com o preço depois vindo de uma manipulação. E essa movimentação aqui clássica de rompimento de LT. Quando rompeu com esse candle aqui de 10,5, eu ainda não me posicionei, tá? Eu só fui entrar na operação quando eu identifiquei esse contexto pós-engolfo, rompimento de LT com força e reteste aqui nesse FVG, tá? Então foi ali que eu acabei executando, tanto que nem pegou. Se você olhar a foto que tá no Instagram, ela ficou um pouco discrepante, nem sei porquê. Errou, a entrada ficou um pouco errada ali do CE, do Consequent Encroachment, mas graças a Deus, desde que ela executou, já veio direto. Felipe, apareceu um engolfo aqui na vela de 10,15, que você não aumentou a mão? Cara, nessa hora já tava assim, já tinha passado o meu ponto de cobertura, mas nessa hora que eu já tava querendo sair do trade. Por quê? Porque tinha chegado nos 50% do
dia, tá? Então bem ali eu já estava querendo era sair, já tinha um resultado bem legal na mão, bem tranquilo, e o mercado confirmou. E aí, quando ele confirmou, foi mais tranquilo, deu só para sustentar. Eu acreditei que ele fosse passar um pouco mais. Ele acabou voltando e me tirando. Aqui foi 1.100 pontos, tá? Que eu peguei nessa operação. Foram 1.100 pontos que ele voltou e me tirou aqui, ó, acima desse dojizinho aqui, mais ou menos, que ele acabou me tirando. E aí, meu resultado foi bem tranquilo. Por quê? Porque eu acreditei que ele fosse passar e ia defender aqui a mínima de forma bem tranquila. Então, deixei um pedaço de ganho aí no mercado e foi tranquilo. Tranquilo, né? Vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, eu consegui ter esse resultado depois de cometer esse erro aqui, que sinceramente, muito juvenil. Por que é juvenil? Porque eu estou comprando no topo. Eu opero muito mais o gráfico de 1 minuto, olhando somente o dia, do que o gráfico por si só, como um todo. Claro que eu analiso todas essas regiões, mas eu priorizo operar o gráfico do dia, seja 1 ou 5 minutos, tá? E aqui era uma região cara. Região cara não é região de eu estar comprando. Felipe, porque você acha que nunca dá certo essas operações? Não, porque os stops são caros e foi o que eu estava, infelizmente, querendo assumir onde não pode. Onde que está o erro desse tipo de situação? É você não reconhecer, tá? Observa que eu fiz 3 operações de compra e acertei o trade na venda, que era a tendência principal de ontem, que era um movimento que já estava acontecendo, que foi o principal contexto do dia. Ah, mas ele está subindo agora, mas olha a dificuldade da subida agora para essa movimentação intensa. Por que ele abriu então fazendo esse movimento tão agressivo? Porque o preço precisava chegar numa zona de interesse para continuar. Tanto que você pode observar aqui, para quem já é um estudioso há mais tempo, impulsão, ou seja, movimento de rally, um movimento de base, o preço lateralizando e acumulando. Essa vazada aqui que o preço tentou fazer aqui nessa vela de 9,30, para quem é mais conhecedor aí, o Icon, que seja, isso ali é até aquela vela de exaustão, o último respiro do preço. E depois foi lindo demais, devolveu tudo. Então, rally, base, drop. O mercado tentou subir, acumulou, exaustão, manipulação de topo, continuidade, rompimento de LT, reteste nas costas da LT, reteste no FVG, tudo ali muito bem encaixado. Às vezes é difícil e demora você encontrar esse tipo de leitura. Por quê? Porque você fica preso. E eu acredito que um erro que muitos operadores cometem, às vezes eu também cometo esse tipo de leitura, muitas das vezes equivocada, é você não conseguir mudar o seu viés. Felipe, como assim mudar o viés, cara? É você estar olhando só para compra, só para compra, só para compra, e para você só vale o cenário comprador. Para você nunca vai mudar a referência. Só venda, ou só compra, só compra, só compra. E isso não é que é prejudicial, isso é muito ruim, cara, porque você fica em um dia que o mercado vai simplesmente pro lado oposto, só fazendo besteira. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Eu não tenho muitas marcações pro pregão de amanhã, até mesmo porque o preço entrou naquele ciclo clássico que eu gosto de falar várias vezes para vocês. Andou, e no final das contas não andou, foi para lugar nenhum, tá? Então ele subiu na abertura, devolveu, manipulou a mínima, que é a manipulação da vela 1, e, repito, não andou para lugar nenhum, porque não rompeu nem a máxima, nem sustentou o rompimento do fundo. Então prestem atenção, isso aqui pode ser uma deriva ou bandeira, como você preferir ali, você pode apertar esse canalzinho aqui, ó, para justificar uma oportunidade mais agressiva, priorizando uma entrada mais objetiva dentro desse range, fechou? Lá no mínimo dólar, movimento oposto, acabou fazendo a mesma coisa, o gap, a abertura ali dá uma bagunçada na leitura, tá? Mas a expectativa que eu tinha era de queda. Chamei atenção para vocês, tanto do FVG quanto dessa região aqui de order block, de fair value order block, né, perdão. Só que o preço fechou nessa zona ontem, e ao invés de entregar um movimento logo na abertura hoje, ele falhou todo lá, foi buscar uma liquidez aqui de trás, foi testar uma zona mais agressiva de máxima, para aí sim continuar esse movimento forte para baixo. Como a vela 1 foi muito impulsiva, e aí você pode até observar que era mais ou menos isso que eu estava acreditando que ia acontecer com o índice, o movimento de continuidade da vela 1, por isso que eu estava falando com vocês, parem de ficar 100% presos ao que acontece no índice e no dólar. Ah não, porque se o dólar estiver caindo, o índice tem que subir a todo custo. O dólar está
subindo o índice tem que cair. Não, às vezes isso não acontece. Deixei essa LT, deixei esses pontos de liquidez aqui, até tinha chamado a atenção lá na abertura da sala com o pessoal, que aqui também poderia ser, ó, depois eu fui estruturar, aqui também poderia ser, porque esses eram fundos muito próximos. O fato de fato, né, que era o chave aqui, era lá nas mínimas. Só que isso aqui foi um estudo que a gente fez lá com o pessoal ali ao vivo, foi onde o mercado só deu um beijinho ali, né, acabou virando. Mas dois movimentos hoje, tanto no índice quanto no dólar, que, ao meu ver, foram ruins e prejudiciais por conta do gap de abertura. E a barra 1 muito impulsiva para um único lado, tá? Então, não tem muito o que dizer aqui do mercado no quesito dólar. Índice e dólar, ambos no dia de hoje, repito, andaram. E no final das contas, não andaram para lugar nenhum. Felipe, mas ainda tem mais ou menos uma hora aí de pregão até o mercado fechar. Pode ser que desenvolva aí algo bem, tudo bem. Isso obviamente pode acontecer. Prestem atenção, tá? Mas fora isso, esperem alguma coisa coerente aparecer, principalmente no gráfico do dia, tá? Para você justificar uma entrada, uma oportunidade e levar o trade aí bem satisfatório. Semana, estamos bem aí. Segunda-feira foi aquele trade bem travado, que a gente conseguiu um resultado bem objetivo ali, só recuperando mesmo. Ontem e hoje, 2 dias maravilhosos, fechou? Então, sem loucuras, amanhã e sexta-feira vamos fechar com chave de ouro essa semana, muita disciplina, muita tranquilidade. Te espero lá na sala, preenche o link e venha fazer parte. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!